auditoria real de análise de dados orçamentários de obra de construção de uma adutora, com tempo de 30 minutos. E as perguntas já podem ser enviadas, tá, pessoal, para a Michele. Eu já vou fazendo a triagem aqui. Com a palavra, Edson. Alô. Boa tarde a todos. É uma grata satisfação estar apresentando esse terceiro artigo aprovado pelo IBRAOP. Eu vou fazer uma pequena contextualização também sobre esse artigo. Esse artigo ele é o resultado de um curso de pós-graduação que eu fiz na área de algoritmos e bancos de dados. Eu já estava há um certo tempo interessado em aperfeiçoar, utilizar mais as ferramentas de IA que hoje estão sendo disponibilizadas pelo TCU. Então, desde 2003, o TCU já disponibilizou o ChatGPT para todos os servidores da instituição e, a partir de 2024, 2025, ele incrementou com mais 2 ferramentas em modo beta de teste, que é o Gemini e o DeepSeek. Então, assim, desde 2003, eu já vinha testando, avaliando as ferramentas, mas eu não conseguia, assim, vamos dizer, resultados concretos, principalmente para a questão de análise de engenharia. Eu estava com, assim, o ChatGPT é uma ótima ferramenta para você trabalhar com texto, resumos, fazer correção, fazer uma melhoria textual, mas eu não conseguia, de uma certa forma, fazer um aproveitamento, por exemplo, trabalhando com contas matemáticas, cálculos matemáticos. Então, assim, em função dessa situação, eu aproveitei meu período de licença e capacitação para poder fazer um estudo, vamos dizer, mais profundo, no qual que eu pudesse, assim, eu vou mergulhar nesse assunto e tentar gerar um resultado prático no uso dessas ferramentas. Então, o que assim, de uma certa forma, foi feito? Eu peguei um case de auditoria orçamentária, no qual eu fiz. Nós fizemos vários questionamentos ao auditado e chegamos no resultado. E a questão é a seguinte: e qual seria o objetivo básico desse trabalho? Avaliar se essas 3 ferramentas de inteligência artificial que hoje estão disponíveis aos servidores do TCU, elas poderiam replicar uma análise feita por um auditor humano. Em que sentido? Você fornecer os dados, um conjunto de dados básicos, orçamentários básicos, de uma obra de uma adutora, e ela gerar uma crítica que poderia você ser aproveitado por um auditor durante uma auditoria. Por que seria nesse caso? Porque esse caso específico é de um projeto de uma adutora. O projeto de adutora, ela requer um certo nível de conhecimento básico de hidráulica, de teoria da hidráulica, de eficiência energética e outras questões relativas a esse assunto, quando você faz um projeto dessa natureza. E, assim, nem todos os auditores possuem esse nível de conhecimento que possa ser... que eles possam assim, ter a capacidade de olhar um orçamento, ver um conjunto de informações básicas e chegar a uma conclusão. Então, o que seria, em síntese, o objetivo desse trabalho? Tentar replicar a análise humana por meio de 3 inteligências artificiais, modelos de IA, no sentido de gerar críticas ou sinalizando potenciais irregularidades, red flags, aquelas situações de bandeira vermelha que já avisaria ao auditor, a partir de um dado orçamentário, esse projeto
esse edital, essa obra, tem um grande risco de apresentar problemas. Então, de que forma vai ser conduzido esse trabalho? Basicamente, eu vou só apresentar alguns conceitos básicos, o case real, as IAs que serão utilizadas nesse trabalho e o resultado de simulação de um case real com o uso dessas 3 IAs. Bom, iniciando, né, eu trago um conceito do IBRAOP, né, é o superfaturamento. Por que eu trago esse conceito de superfaturamento? É basicamente, no case real que nós trabalhamos, a gente vai apontar uma situação de potencial ocorrência de superfaturamento por superdimensionamento. Exatamente esse conceito que o IBRAOP fornece na sua publicação técnica. É o dano ao erário caracterizado pelo superdimensionamento de projetos, estipulando dimensões, quantidades ou qualidades de materiais ou serviços além das necessárias, segundo práticas e normas de engenharia vigentes à época do projeto. Então, basicamente, o trabalho em si vai ser conduzido em decorrência dessa definição de superfaturamento, que também está presente na 1473. Mas eu trouxe essa do IBRAOP porque ele está bem específico ao case que nós vamos ser apresentados, que é o de superdimensionamento de projetos, especificamente na questão de dimensionamento do material. Bom, eu vou dar um contexto também breve sobre esse case real, o que aconteceu, como aconteceu. De 2022 a 2023, eu tive a oportunidade de trabalhar em auditoria de editais e orçamentos. O que vem a ser essa auditoria de editais e orçamentos? São auditorias no qual o TCU avalia obras em estágios iniciais de contratação, seja em edital, em período de lançamento de edital ou inicial de contratação. Então, a gente teve a oportunidade de estar fazendo um conjunto muito grande de mais de 30 avaliações, então, de editais e orçamentos e também alguns contratos, tal como no case que foi apresentado ontem. E qual seria o principal objetivo? É você conseguir trabalhar em termos de predição, uma análise preditiva e antecipativa de problemas, de potenciais problemas. O que seria a intenção? Você conseguir identificar um potencial problema nessa fase, onde você foi publicado no edital, uma fase ainda que você não tem ainda uma contratação, não existe um contrato entre o ente público e o ente privado. Então, assim, é um momento assim que, caso haja uma detecção de problemas, você pode corrigir sem que haja toda aquela dificuldade, por exemplo, após uma contratação. Você vai ter que fazer toda uma negociação, é uma dificuldade burocrática. Então, de uma certa forma, entende-se que é uma situação problemática, difícil de ser conduzida e difícil até de ser solucionada quando você detecta problemas nessa etapa. Exatamente, esse aqui é o processo no qual nós fizemos, que é a auditoria contínua dos editais e orçamentos da Codevasf. Especificamente, um dos editais selecionados para ser avaliado foi a da construção de uma adutora da cidade de Teotônio Vilela. Bom, e esse edital previa a construção de um elevatório de água bruta e uma adutora de água bruta também. Então, o valor total previsto no edital é de mais de 10 milhões de reais. E o primeiro dado que nós levantamos a partir da curva ABC
é que cerca de 80%, ou seja, toda a faixa A do orçamento, estava presente em praticamente dois itens. Dois itens de serviço, que seria a questão adutora e a elevatória de água bruta. Bom, eu trago aqui para vocês, né, um excerto. Isso aqui é uma cópia do edital, especificamente do orçamento, no qual a gente mostra que o edital possui um conjunto de dados básicos. Nós extraímos esses dados básicos do edital, nós não tínhamos todas as informações completas do projeto. Quando a gente avaliou o projeto básico, possuíam umas plantas, alguns desenhos, mas a gente priorizou o uso dessas informações orçamentárias, porque os projetos estavam incompletos. De cara, nós constatamos que um projeto, por exemplo, de uma adutora, sem que você tenha um projeto geométrico, topográfico dela, era incompleto. Qual que é a altura da água a ser aduzida? Qual a altura geométrica? Poxa, um dado básico. Nós não tínhamos esse dado básico no momento do edital. Então, nós utilizamos esse conjunto de informações presentes Bom, eu não estou conseguindo usar o apontador aqui, né? Então, essas são as informações básicas que foram extraídas do edital. Por exemplo, então nós tínhamos a vazão da bomba, que é 100 metros cúbicos por hora, uma pressão de 110 MCA, ia ser utilizada uma tubulação de 300 milímetros, com 4.910 metros de comprimento. Quer dizer, esse conjunto de informações básicas que nós começamos a fazer uma análise a partir desse conjunto de informações. Então, nós utilizamos toda a literatura presente no referencial clássico de hidráulica, que é o livro do professor Azevedo Neto. Então, assim, fizemos algumas contas bem simples, calculamos a velocidade no interior da água na tubulação, que é 0,39 metros por segundo, usamos a fórmula de Bresky para calcular o que seria o diâmetro econômico para essa vazão, que seria em torno de 160 a 200 milímetros, e também determinamos a perda de carga pela forma de Hazen-Williams, que foi de 2,6 metros de coluna d'água. Quer dizer, nós tínhamos um conjunto de dados, a partir dos dados orçamentários, nos quais a gente utilizou para levantar esses indicadores e valores. Então, assim, eu trouxe só umas referências, né? Segundo o livro de hidráulica do professor Azevedo, você tem, quando você trabalha com tubulação de água e a velocidade do interior da tubulação, ela deve estar entre 0,66 a 2,4 metros por segundo. E a velocidade que ele sugere como a econômica ideal fica em torno de 1,5 metros por segundo. Por que essa situação? Porque quando você projeta uma adutora, você tem uma seguinte situação: velocidade muito baixa exige materiais de diâmetro muito grande, e velocidade altas implicam em diâmetros reduzidos. Quer dizer, diâmetros muito grandes são antieconômicos, e velocidade muito alta com diâmetros reduzidos gera muito atrito. Esse atrito é responsável por você gerar um grande consumo de energia elétrica. A energia elétrica hoje é um insumo de alto custo, de peso, nas companhias de saneamento. Então, você tem que fazer um equilíbrio e tentar um dimensionamento econômico. Então, assim, a gente trouxe um conjunto de informações básicas, levantamos essas informações e, como sempre, né, como auditor, nós passamos essas informações para o auditado, levantando o seguinte questionamento: senhor auditado, nos explique por que vocês estão utilizando velocidades tão baixas nessa adutora
especificamente com diâmetro de 300 milímetros, uma velocidade 0,39. Por que a velocidade está tão baixa? Considerando que a fórmula de Bresse ela indica inicialmente que um adutor econômico está entre 160 e 200 milímetros, por que você está utilizando de 300 milímetros? Outro questionamento. Terceiro questionamento, qual o motivo de ter uma perda de carga tão baixa nessa tubulação dessa adutora? Quer dizer, não é normal você encontrar uma situação de uma perda de carga tão baixa, considerando que existe, segundo os dados orçamentários, a altura manométrica é 120, só existe 2,6 metros de coluna d'água devido à perda de carga. Então, foi essa situação real que nós levantamos e questionamos o ditado. Bom, então, eu trouxe o contexto da auditoria. Agora, bom, em função desse contexto, né, eu esqueci de terminar, tem mais um item aqui, nós apresentamos esse questionamento auditado e qual foi a manifestação apresentada pelo auditado? Infelizmente, nós cometemos alguns erros de cálculo, cometemos alguns erros de dimensionamento, cometemos, assim, aquela resposta clássica, né? Foi um erro e nós vamos corrigir. Então, houve uma reunião entre a equipe do TCU, a equipe da Prefeitura e a equipe da Codevasf, e foi acertado que a obra, o edital seria cancelado e refeito sob novas condições. Então, esse foi o caso real que, no exemplo, a gente vai simular essa situação. Bom, trazendo agora, eu gostaria de fazer uma breve explanação sobre as IAs utilizadas para simulação. Desde 2003, o TCU disponibilizou aos servidores o Chat TCU, que é basicamente uma versão adaptada do Chat GPT. Então, o TCU contratou, via Microsoft, um serviço em nuvem, para que disponibilizasse uma versão do Chat GPT denominado Chat TCU. E nós também, a partir de 2024, 2025, nós também passamos a ter acesso em versões beta do Gemini e do DeepSeek. E eu coloquei mais uma inteligência que eu tive a oportunidade de estar testando, que não está inclusa no artigo. Mas também eu vou fazer um breve comentário, porque eu acho que vale a pena comentar sobre essa quarta inteligência artificial, no qual foram feitos os testes. Então, o que foi feito? Inicialmente, foi feito um prompt. O que é um prompt? É um conjunto de instruções no quais você estabelece o que vai ser feito, de que forma, de que jeito, para que a possa processar. Então, a intenção nossa foi construir um prompt que avaliasse e tentasse sinalizar essas situações encontradas. Então, basicamente, foi feito um prompt com 3 partes, assim, 3 grandes 3 partes. Primeiro, eu consultei dados de entrada, né? Seriam dados que a gente extraiu do orçamento, um conjunto de dados, aqueles dados que a gente imagina que estão presentes em todos os orçamentos, relativo a vazão, material, comprimento, diâmetro, perda de carga total, custo de SINAP. Então, assim, são dados que a gente apresentaria no prompt para ser processado pela IA. Também eu dividi a segunda parte sobre considerações sobre o processamento do prompt. Por que eu trouxe essas considerações? Durante o desenvolvimento do prompt, a gente observa que a IA, se você não definir regras bem claras e bem específicas, ela, sim, de uma certa forma, ela vai buscar no seu treinamento
o que é que ela encontra e o que ela acha mais importante. Por exemplo, quando você trabalha com engenharia, você trabalha com fórmulas de perda de carga, existem N fórmulas de perda de carga, tipo fórmula universal, a fórmula... Bom, eu esqueci o nome das outras, eu sei que tem umas 10 fórmulas diferentes que estão presentes no estudo da hidráulica. Então, como também definir, como você calcula o diâmetro econômico? Por favor, pedir para utilizar a fórmula de Bress. E também utilizei outras questões, tipo utilizar logaritmos, que eu vou comentar mais à frente, porque eu coloquei essa condição. E depois, futuramente, e terceiro consideração, os passos a serem executados. Então, nessa parte, são colocadas o que você quer que a IA faça. Entendeu? De que forma, de que maneira, de como você vai apresentar seus resultados. Então, basicamente, um prompt é um conjunto de informações. Bom, eu já trabalhei como na área de programação. Então, assim, o que eu posso adiantar, assim, que o que eu fiz, que eu seria necessário para que eu pudesse fazer um sisteminha para cálculo de hidráulica, eu segui o mesmo roteiro no prompt. Basicamente, eu fiz isso. Transformei um programinha que seria montado em uma linguagem tipo Python. Python, nem tanto, eu trabalhei com Pascal na época, né? Eu sou mais antigo. Então, peguei um programa que era para ser feito em Pascal, montei, fiz o algoritmo e coloquei em termos de prompt. Isso aqui é só um pedaço do prompt. Esse prompt está disponível no artigo, não somente o prompt, como também as instruções, assim, o resultado do processamento. O prompt deve ter mais umas 3 páginas, equivalente a 3 páginas dessas daí. Então, assim, eu coloquei, dividido essas 3 partes, ABC, né? Então, assim, só para fazer algumas considerações rápidas, considere os seguintes dados da doutora. Então, se você quiser fazer um teste com esse prompt que está presente no artigo, você pode não somente utilizar um diâmetro de 300, use um de 250, pode usar um de 200, 150. Você vai perceber que ocorrem variações de acordo com a categoria de dados que você vai apresentando, com a entrada de dados. Você pode alterar o comprimento da adutora, como também a vazão presente. É só modificar aquela entrada de dados que você vai ter um novo reprocessamento da IA. Eu também coloquei algumas informações que eu achei importante. Por exemplo, eu queria, como nós somos auditores, a nossa questão principal, o que é? Custo. Custo sobre preço, superfaturamento. Então, eu peguei alguns dados do SINAP para que a IA também fizesse uma comparação bem sintética, para que você possa ter uma noção se está ocorrendo ou não um problema. Bom, eu gostaria de colocar, inicialmente, as dificuldades encontradas. Quando você vai trabalhar com essas IAs, a primeira dificuldade que eu encontrei foi a dificuldade em trabalhar com cálculos matemáticos. Isso aí, desde 2023, eu vinha testando o ChatGPT. O ChatGPT, infelizmente, ele tem uma dificuldade muito grande. Grande não, quase impossível de fazer contas com ele, além das contas básicas. Então, nesse final do ano passado, entre 2024 e 2025, saíram essas novas IAs, né, tipo a DeepSeek. Eu, como acompanho constantemente essas questões, estou sempre atualizando, gosto de ler, gosto desse assunto, começaram a aparecer aquelas reportagens. Nós temos novo nível de IAs,
onde elas têm capacidade de raciocínio, capacidade de fazer contas, capacidade de desenvolver uma lógica, entendeu? Então, assim, por isso, eu resolvi, já vamos fazer um teste, que maneira comporta essas IAs em relação à questão matemática. Então, assim, o ChatGPT foi o que eu mais tive a oportunidade de testar inicialmente. Então, assim, sempre que aconteciam erros, eu tentava confrontar esses erros. Até que, finalmente, eu tive uma resposta bem clara sobre o chat TCU, né, que é um derivativo do chat GPT. Então, ele me trouxe essa resposta. Para realizar a análise técnica e econômica da doutora proposta, é necessário seguir os passos descritos, utilizando as formas e critérios mencionados. Até aí, ele me apresentou um conjunto de raciocínio bacana, de acordo com o que foi solicitado, o que eu deveria ser feito. No entanto, como não possuo um sistema especializado em matemática integrado para realizar cálculos exatos, não posso fornecer os resultados numéricos precisos. Então, eu cheguei nesse momento num impasse total. Infelizmente, o ChatGPT não conseguiu avançar nessa questão. Então, foi um ponto que eu já parei. Aqui foi o máximo que eu consegui chegar no ChatGPT. Bom, agora voltando para essas duas inteligências que a imprensa, assim, o noticiário técnico sempre estava colocando que tem capacidade, tem condições. Bom, aí eu comecei a fazer os testes, pedir, vamos calcular pela forma de Hazel-Williams essas condições. Eu já tinha feito os cálculos anteriormente, durante a auditoria. Então, o que a gente encontrou? Esse aqui é um caso do Gemini. O Gemini, por exemplo, ele pega a forma de Hazel-Williams, da perda de carga, ele coloca certinho os coeficientes, valores, apresenta os valores. Todavia, quando você chega na questão exatidão dos cálculos, você encontra os cálculos errados. Eu pedi, já dentro do prompt, como eu trabalho com Python, eu já comecei a use a função match_pal, que é exatamente a função que trabalha, por exemplo, com exponenciação. Infelizmente, ele chegou a usar a função, colocou o dado correto, mas a conta veio errada. Então, essa aí é a situação. Então, eu chegava sempre no impasse. Tanto o Gemini como o ChatGPT, quando você chegava em algumas contas, tipo exponenciação, que esse aqui, D expoente 487, que é o diâmetro elevado a 487, da fórmula Hazel-Williams, ela simplesmente fazia contas erradas. Não conseguia apresentar um resultado correto. Aqui, Então, bom, como eu estava mergulhado nesse processo durante minha licença de capacitação, eu continuei pesquisando, né? Então, na internet, eu achei algumas aulas no quais as pessoas, professores de matemática, falavam sobre o uso da IA no ensino de logaritmos. Pô, mas logaritmo é exatamente a questão que eu estou trabalhando aqui nessas fórmulas. Exponenciação é basicamente logaritmos. Então, eu passei a incluir no prompt, faça o uso exclusivo de logaritmos para fazer as contas de exponenciação. Pronto. Foi o primeiro momento que eu consegui fazer as contas corretas. Então, a partir desse momento que eu verifiquei, o que é a minha percepção? Eu acho que essas IA já foram treinadas para trabalhar com matemática de segundo grau, especificamente logaritmos. Não utilizar aquelas funções que são derivadas dos logaritmos. Então, nesse momento, eu fiz
Todos os testes, com vários diâmetros comerciais, todos eles começaram a acertar se você usando essa instrução no prompt com os logaritmos. Então, o que a gente conseguiu? A gente observa que elas, embora as IAs, elas têm uma certa capacidade, a gente tem que criar talvez uns subterfúgios, algumas maneiras de contornar, primeiro, identificar suas deficiências. Elas não têm ainda toda a condição de fazer determinados tipos de cálculos. Mas talvez, você criando alguns contornos ou fórmulas, você consegue que elas gerem respostas corretas, cálculos. Então, não somente eu pedi resposta de cálculos, pedi também... eu pedi também que trouxesse argumentos em função do que foi calculado, foi levantado. Então, assim, quando eu trabalhei com o DeepSeek, o DeepSeek é excelente para fazer contas, apresentou mesmas contas exatas que o Gemini, mas, assim, eu percebi que as respostas deles são bem simples, com pouca argumentação e semelhantes ao auditor humano. Eu estou falando auditor humano porque foi o nível... Eu não sou um especialista em projeto de adutoras. Aliás, eu conheço muito pouco, eu só estudei para fazer essa auditoria. Então, eu tenho um conhecimento bem básico. Então, o nível de resposta do DeepSeek eu me comparei à minha situação, porque falei, poxa, eu não conheço muito, então eu escrevi, quando eu fiz o questionário de auditoria, eu levei um nível de argumentação bem básica. Todavia, quando eu peguei a resposta do Gemini, eu fiquei realmente um pouco impressionado, porque ele já trouxe muitos argumentos consistentes. Ele trouxe um argumento que eu nem sabia na época, né? Eu fiquei até na dúvida, pô, mas será que isso aqui está certo? Ele tá dizendo que isso aqui é uma transcrição do artigo, da resposta do Gemini, que está lá no artigo, entendeu? Então, você observa que ele trouxe uma argumentação muito mais complexa, muito mais robusta, que eu só consegui entender se ela estava correta quando eu achei um artigo do professor Heber Pimentel, lá da Paraíba, que trabalha com eficientização energética, um trabalho que até eu citei na bibliografia que está presente no artigo. Aí eu percebi, poxa, eu acredito que essa inteligência artificial, de certa maneira, passou o treinamento por esse artigo, porque estava muito semelhante à resposta do que eu vi no trabalho desse professor. Também, continuando, essas duas inteligências conseguiram gerar 3 red flags. O que é red flags? Sinalizações, a partir daqueles conjuntos de dados básicos, eles conseguiram gerar as 3 sinalizações. Primeiro, red flag, referente à baixa velocidade. Ele trouxe não só baixa velocidade, mas também a justificativa por que essa baixa velocidade impacta no dimensionamento e também o risco de superdimensionamento. O segundo red flag foi pela forma de Bress, que ela calculou e também fez a crítica. E o terceiro red flag, que eu achei o mais importante, foi referente a trazer uma relação entre o cálculo da perda de carga, que foi muito baixa, e gerando aquela crítica assim, ela está potencialmente superdimensionada. Então, e gerou um texto assim que eu achei muito robusto, e que eu utilizaria novamente num caso semelhante para questionar o auditado, pois traz muito mais argumentos técnicos e robustos do que eu apresentei no nosso questionário de auditoria. Então, assim, só trazendo algumas dificuldades e limitações, né, que eu já falei, né? Então, o ChatGPT, o TCU, não conseguiu fazer cálculos matemáticos e também admitiu que não tem essa capacidade. Está lá no resultado do artigo, no anexo.
o Gemini apresentar essas limitações, mas a gente conseguiu utilizar essa maneira de contornar a situação, determinando no prompt utilizar logaritmo, ao invés de utilizar cálculo de exponenciação. E durante esse tempo, eu entrei em contato com a nova inteligência artificial, a Manus. Ela não está sendo escrita nesse artigo, né? Mas o que mais impressionou a Manus para mim foi que eu não precisei, por exemplo, utilizar esse subterfúgio matemático para fazer essas contas. Eu tirei esse comando, por exemplo, não utilizo logaritmo, e ela fez utilizando o matpal correto. Eu fiquei assim, realmente, não só para esse diâmetro, mas vários diâmetros, várias situações que eu tive a oportunidade de simular. Então, eu vi que essa inteligência, eu vejo em termos de capacidade, pelo menos a partir desse exemplo que estou demonstrando, ela apresentou um resultado superior às outras duas. Também, para mim chegar a um resultado condizente, esse foi um trabalho assim que não foi da primeira vez, foi preciso 7 versões de teste que eu fui testando ao longo de várias coisas. Então, assim, a conclusão que eu chego, você precisa detalhar bem no prompt o que precisa ser feito, como é feito, o que você deve utilizar, de que forma, de que maneira, como deve ser feito os cálculos. Quer dizer, você tem que trazer todos esses detalhes para que o prompt seja eficiente. E eu trouxe assim algumas questões também, só para mostrar que as dificuldades que a gente enfrenta, né? Por exemplo, quando eu estava trabalhando com Gemini, não só o Gemini, eu fiz com as demais inteligências, né? Você vai assim, essa conta é errada. Aí eu pegava uma calculadora do Windows. Aqui, o valor correto é esse. Explique o motivo por esses dois valores serem diferentes do valor apresentado. Aí ela responde, ó, prezado, entenda a sua dúvida e a discrepância encontrada é significativa. Realizei novamente a verificação e posso confirmar que os valores que apresentei anteriormente são corretos. Assim, a IA teima, mas teima muito. Assim, se eu não tivesse feito essas contas de forma assim, várias vezes, conferida e reconferida, eu falei, poxa, mas ela está afirmando com total certeza, entendeu? Ela traz alguma... Aí, ó, traz até explicação para a diferença. A causa mais provável para essa enorme diferença não é o erro de calculadora em si, mas sim o erro na forma como a operação foi inserida. Calculadoras científicas, incluídas no Windows, exigem uma sequência específica de teclas para calcular potenciações. Então, ela estava, assim, ainda trazendo um questionamento e trazendo, né? Aí, ó, outra situação, né? Prezado Gemini, fiz as contas no Windows, tal. Aí dado que você... Aí ele traz novamente uma explicação assim bem confusa. Pode ser um bug raro em uma versão particular da calculadora ou do Windows que afeta a função de potenciação, x elevado a y. Então, assim, a IA, ela induz, se você não fizer as contas e repensar, reconferir de várias vezes, ela te induz a erros, porque eu imaginei que em determinado momento, eu falei, pô, minhas contas estão erradas, né? Porque ela está refazendo e argumentando. Não, mas ela realmente traz os argumentos sólidos que ela está coisa, entendeu? Quando eu pedi para usar logaritmo, ela falou, não, seu método é mais ineficiente que você utilizar a função matpal. Falei, poxa, aí eu falei, não, utilize somente logaritmo. Bom, conclusão, né? Isso aqui eu já comentei, né? O DeepSeek, ele é um modelo mais simples, ele chegou nos cálculos exatos, nesse caso específico, quando nós determinamos que utilizasse logaritmos, e as explicações dele são bem mais simples. Vocês podem acessar o anexo do artigo e verificar como o DeepSeek respondeu. Eu comparo mais com uma resposta no
no caso, como humano, que eu fiz o questionamento, entendeu? Eu não sou especialista, eu achei muito, assim, uma resposta simples e condizente com a minha. Agora, o do Gemini, eu vi uma resposta muito mais robusta e próxima de um especialista, né? Eu também recomendo, né, essa recomendação, né, que eu trago aqui, que checagem, rechecagem. Hoje, depois de que eu cheguei a essa versão no prompt, eu testei com vários diâmetros diferentes, várias situações, vários comprimentos, então eu não encontrei erros mais, entendeu? Então, assim, mas eu não garanto que possa ter a coisa, mas eu acredito que já cheguei numa versão satisfatória que poderia ser utilizada em qual situação? Em uma futura auditoria de editais nos quais o auditor que não tenha conhecimento de hidráulica e de projeto de auditora, poderia estar utilizando esse prompt para inserir esses dados básicos e receber uma crítica e talvez uma sinalização de red alerta ou não. E eu queria também comentar, instruções gerais geram respostas genéricas e inexatas, mas ainda muito convincentes e enganosas. Isso aqui, quando eu comecei a fazer o prompt, eu estava trabalhando com muitas instruções genéricas e eu comecei a perceber que ele trazia uma resposta convincente, mas depois que eu fiz muitas conferências, eu verifiquei que elas não atendiam, entendeu? Então, por isso que eu reforço que tem que se explicar de forma bem detalhada o que deve ser feito e como deve ser feito. E também recomendo a realização mais teste para que a gente possa sair desse modelo de simulação. Basicamente, é isso que eu queria apresentar a todos e agradeço a atenção de todos.